Olá, rapaz. Qual o sentido da vida, né, gente? Muita gente não tem noção do que é o sentido da vida, né? Qual o sentido da vida? As pessoas se perguntam, muita gente não tem noção o que é o sentido da vida. Vamos lá? O sentido da vida. Qual o sentido da vida? Gente, em primeiro lugar, nós não somos só a matéria, para quem não tem noção, né? Nós somos um ser espiritual, um ser virtual. Eu vou falar virtual. Virtual, ou seja, alma. Nós temos alma. A alma é um ser virtual. É um ser que tem vontade própria, tudo próprio, com seu livre-arbítrio para escolher o que quiser para a vida dele. Ou seja, um ser virtual, ele não pode morrer, né? Ele tem vida própria. A matéria, foi nos dada uma matéria para nós passar por um teste, para ser aprovado para algo bem maior. Não pense que a vida é limitada à morte. A morte física é só uma vírgula. Existe muito mais coisa além do que a morte. A morte física, né? Nós somos seres que são formados de corpo, alma e espírito, né? Corpo, alma e espírito. A alma nossa, nós somos seres virtuais, né? E nós viemos aqui para fazer um teste, para ser aprovado, para algo bem maior. Essa fase do qual nós estamos passando é a primeira fase, né? Que nós estamos passando. E nós não viemos aqui para nascer, crescer, reproduzir e depois morrer. Não é para isso. Nós viemos para passar por esse processo para algo bem maior. Muita gente vê Deus, né, e é ensinado como um Deus egoísta, né? Existe frase, até versículo da Bíblia, né, que diz assim, que Deus não divide sua glória com ninguém, né? É um versículo muito famoso, né? E as pessoas creem perpetuamente que ninguém pode chegar a um patamar a Deus, ou seja, ser como Deus. E muita gente acha isso como uma impetulância a Deus, com insulto a Deus, como um pecado a Deus, né? Dizer que uma pessoa pode ser um Deus, né? Tem gente que diz que tem pessoas que foram amaldiçoadas para ser, porque dizia que queria ser Deus. Escute só, gente. Eu lhe falo com certeza, com convicção, sem demagogia nenhuma, né? Muitas coisas são ensinadas para tirar a visão das pessoas para uma grande evolução, entendeu? Para uma grande evolução. Tem pessoas que às vezes se sentem ofendidas porque você quer de uma forma ajudar e ela pensa que você está querendo atrapalhar ela, em outros sentidos. Mas é porque a mente humana é muito bombardeada por muitas coisas. Então, aí há muita confusão. Eu vou me limitar a falar muita coisa para não confundir muitas pessoas e pessoas pensar que eu estou querendo, né, atrapalhar em outro sentido a vida de muitas pessoas. Escute só, eu sou bombardeado direto aqui por causa de muitas coisas que eu falo. Eu vou até evitar mais. Não porque tenho medo, mas para para um bem-estar de todos, né? Porque quando é partido para o mundo espiritual, aí, meu amigo, eu evito, eu faço tudo, né? Tudo para poder não tentar prejudicar as pessoas. Tá, mas vamos lá. Então, Deus um Deus que ele não é egoísta, gente. Ele não é egoísta, não, nunca pense nisso. Ah, porque Deus não divide sua glória com ninguém. Ou seja, ninguém pode chegar ao patamar dele. Deus nos colocou aqui para evoluir e até chegar a ser um Deus. Você sabia disso? Até chegar a ser um Deus. Mas aí depende muito do ser humano, certo? De nós mesmos, né? Nós somos analisados e tem seres que são deixados para nos analisar do começo ao fim, desde o dia que você nasceu até o
o dia da sua morte aqui na Terra. E o processo continua. Nós somos seres que passam pelo processo matéria, moroncial e aí vai pelo espiritual. Isso tem, nesse período todo, tem 7 períodos, sete passagens que passam para você chegar a um patamar. Então, quando nós nascemos, nós nascemos sem seres que nos auxiliam. Os seres que nos auxiliam é os seres do pai e dos pais, né? Os seres são enviados para auxiliar os pais, são 7 espíritos que auxiliam. E após aos 12 anos, depois dos 12 anos, aí é enviado uns seres para lhe auxiliar, né? Aí desses seres que vêm, você, com a sua evolução, eles são sendo substituídos para a evolução do ser humano, entendeu? Por exemplo, quando a pessoa nasce, quem auxilia os seres dele, os seres espirituais, são o do pai e da mãe, até os 12 anos. Quando chegar aos 12 anos, é enviado uns seres no mundo celestial, crianças. Ele vem como criança para lhe auxiliar. São seres crianças. E aí você vai evoluindo. Se você não evoluir, eles vão ficar com você ali o tempo todo. Você vai ser no mundo espiritual você vai ser uma criança, entendeu? Mas aí quando você vai evoluindo, como é que evoluir? Você vai evoluindo como pessoa, não é só como na parte espiritual. A parte espiritual com a humano é uma junção. Como é que você evolui num ser como no espiritual? Sua vida com Deus e com relações humanas, com pessoas humanas, de acordo com as suas atitudes, com o seu caráter como pessoa, entendeu? Aí isso aí vai evoluindo você, entendeu? Não é só na parte espiritual, é uma junção entre os dois. Então, quando você chega a esse patamar, aí é enviado outro ser para você. E aí você chega ao ponto, aí troca o guardiões também, né? Chega um ponto que você chega a um ponto patamar de até ser enviado um querubim para lhe auxiliar. Olha que grande. São poucos seres humanos que conquista isso. De acordo com sua evolução, né? Então nós estamos aqui para evoluir. E aí quando nós chegamos a um patamar que você chega, aí quando a sua função aqui acabar, quando você morrer, aí você já chega nesse patamar mais ou menos. Por que tem muitas pessoas que morrem e depois querem reencarnar? Porque ele não atingiu um patamar que ele deveria atingir aqui na Terra para poder chegar lá na segunda fase melhor, entendeu? Essa coisa muito forte, né, gente? Então, a vida, o sentido da vida é a evolução do ser humano. É muita coisa que tem que falar sobre isso, né? Mas, para que nós evoluamos, existe o positivo e o negativo. Isso não significa, gente, que é o bem e o mal, não. Né? Entendeu? Pode chegar ao mal ou bem dependendo do que você faz, entendeu? É normal, qualquer ser humano ter o positivo e o negativo. Não, quando eu falo negativo e positivo, não significa que seja o bem e o mal. São forças deixadas por Deus, né, relacionadas a Deus para ajudar o ser humano. Mas dependendo da maneira que você evolui, pode se tornar uma coisa ou outra, entendeu? Só para você ter uma ideia, quando o Senhor Jesus Cristo foi crucificado, o próprio Lúcifer, eu não estou aqui jogando, ele virou a cara para não ver o sofrimento do Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, os seres humanos que abraçaram o negativo e fizeram as coisas tão bárbaras que até o próprio Lúcifer virou a cara para o lado para não ver. Isso é fonte segura do que eu estou falando. Então, o conceito bem e o mal está dentro de você, está com você. O que você alimenta é o que vai prevalecer sobre sua vida. Né? O Senhor Jesus Cristo é irmão de Lúcifer. Você sabia disso? Que os dois é irmão? Só que um se revoltou
e deu no que deu e é o que é. E existe muito conceito entre deuses e Deus. A pessoa fala, Deus é um só, porque não, existe vários deuses. Existe Deus Pai, Deus Filho, Deus. Tem 5 tipos de deuses que reinam aqui sobre a Terra, sobre o nosso planeta. Né? Eu nunca falei sobre isso, mas uma hora eu vou falar sobre isso para que as pessoas entendam melhor. Então, você dizer, ó, oh, é Deus, só existe um Deus, é conversa. Isso é conversa de gente egoísta, que gente. É palavras egoístas para poder fazer com que a mente humana pense só no egoísmo, né? Egoísta. Então, isso é mais ou menos uma noção do que é a evolução humana para todos vocês. Então, fique com Deus, que Deus abençoe a todos. Amém e graças a Deus. A paz.